Será que Harry Potter é um filme cristão? Será que a gente consegue rezar através desse filme ou com as mensagens que esse filme traz? Essa é a proposta desse segundo episódio do Cine Oração, que começa agora. Será que a gente pode dizer que Harry Potter é um filme cristão? Eu acho que não. É pouco provável que a gente encontre algumas referências. Nós encontramos sim uma ou outra referência ao Natal, durante a saga algumas passagens bíblicas, mas bem pouco. E aquilo que a gente quer fazer hoje aqui também não é cristificar o filme Harry Potter, né? E nem tampouco demonizar também. Então, o que a gente vai agora construir dentro desse caminho que a gente está fazendo de oração através da arte cinematográfica? A gente vai pegar alguns aspectos do filme que nos ajudam a rezar. Então, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, no primeiro nós explicamos um pouco como esse método acontece, quais são os passos que a gente vai seguir. Então, se você ainda não assistiu, eu te convido para ir lá, a gente vai deixar na descrição ou no card em algum lugar, para que você possa assistir esse primeiro vídeo em que a gente fala da proposta do Cine Oração. E agora a gente vai começar falando um pouquinho mais sobre esse filme a partir do segundo passo. Então, depois do primeiro passo, que é o assistir o filme, no segundo a gente faz uma contextualização. Na verdade, o filme Harry Potter, ou a saga Harry Potter, né, são vários filmes, eles tratam da história de um jovem, né, que vai para a escola de magos, e ali ele se encontra, tem diversas aventuras com seus amigos. Gryffindor! E a gente vai agora expor alguns pontos, principalmente do primeiro filme, que é onde a gente vai também tomar ali algumas mensagens para que no final a gente possa também encontrar um caminho de oração através desse filme. Se a gente for pensar bem, no início do filme Harry Potter, a gente já começa a perceber alguns sinais e aos poucos ele vai colocando para nós várias chaves de leitura, né? Mas antes de falar ainda sobre o filme especificamente, é bom a gente também fazer uma contextualização a respeito dos filmes e do uso desses filmes e também filmes que não são religiosos para rezar. Se nós formos pensar antigamente, nós tínhamos lá, antes da vinda de Jesus, nós tínhamos outras civilizações pagãs, né, chamadas pagãs, e quando foram ser feitas ali evangelizações, a gente lembra que já logo da figura de Paulo, que foi evangelizar ali os pagãos, ele se usava também de algumas das características daquele povo para poder falar sobre Jesus. E se a gente faz isso no passado, ou mesmo até antes da era cristã, como depois também a gente pode citar aqui São Justino, né, que falava que em todas as culturas, em todas as populações, né, em todos os povos, existem sementes do verbo. Então, se a gente for pensar nisso também de forma cultural, e agora mais especificamente no nosso período, por que eu falo nosso período, né? Porque antigamente a gente vivia a era pré-cristã. Depois da era cristã, agora a gente pode dizer que a gente está entrando numa era pós-cristã. Talvez no Brasil a gente não sinta tanto isso, porque a maioria da nossa população é católica, é evangélica, é cristã. Então a gente ainda vive num contexto cristão. Mas se a gente olha para outros países, é bem fácil perceber que a gente está entrando numa era pós-cristã e que a gente tem que começar a perceber os mesmos sinais que eram percebidos para a evangelização antes de Cristo, ou mesmo ali nos primeiros anos dos primeiros cristãos, a gente também consegue fazer agora, que é olhar para a cultura, olhar para a realidade em que a gente vive e perceber aonde eu tenho aqui sementes do verbo que eu consiga falar a mensagem de Jesus também, sem esconder a pessoa de Jesus, mas usando aquilo que essas próprias realidades e culturas têm de bom. Nesse filme Harry Potter, muitas coisas em que são vividas ali pelos personagens nos fazem lembrar de passagens bíblicas, e a gente vai também citar aqui alguma para que você possa rezar. Então, dentro desse momento de contextualização, o que a gente percebe? Que a utilização da magia dentro daquele ambiente, daquele filme, ela não anula o ser humano, mas pelo contrário, né? Ela, na verdade, potencializa aquilo que é o ser humano. Ela não faz com que a vida dele seja mais fácil, mas às vezes até mais difícil utilizando a magia, ou por causa da magia a vida dos personagens se torna ainda mais difícil. Então, se existe aquela tendência a acreditar que é porque a magia fala como se a gente estivesse querendo fugir do mundo, né? Na verdade, não. A gente está usando a magia dentro desse filme para ressaltar aquilo que de mais humano os personagens têm. O que é interessante em Harry Potter é que eles tratam de uma forma muito interessante e curiosa
a forma como o homem, né, no caso como o ser humano, se encontra consigo mesmo e com as suas buscas mais profundas. A gente consegue perceber, por exemplo, na cena em que Harry Potter encontra um espelho e ele vê ali a família, vai convidar o amigo para que o amigo também conheça a família dele, os pais, né? E no caso o amigo dele vê ele mesmo, mais velho, campeão do esporte, né? You see them, don't you? That's me! Only I'm head boy. And I'm holding the Quidditch Cup. E depois é explicado para Harry Potter que, na verdade, aquilo que se vê é a própria felicidade. É interessante até o exemplo, né, que é dado, que se fosse um homem completamente feliz, que se olhasse naquele espelho, ele ia ver a sua imagem perfeitamente refletida, porque era a imagem daquilo que é a felicidade, né, daquilo que, na verdade, a gente mais deseja. E é interessante que o filme ele joga o tempo todo com essa felicidade, tristeza, vida e morte, e também o bem e o mal. E o que é interessante durante a saga é que se percebem detalhes muito cristãos. Dentro desse contexto, entre luta, entre o bem e o mal, entre escolher aquilo de qual lado eu estou, né, se eu estou do lado do bem ou do lado do mal, acontece que a gente se encontra também com aquilo que é chave no filme, né, e que também nos faz pensar e refletir como cristãos, que é o verdadeiro poder que é o amor. Na cena quase final do filme, em que ele se encontra ali pessoalmente, né, com o Voldemort, que é o seu grande inimigo, Harry Potter. ele fala para ele, não existe bem e mal, existe o poder. E que, na verdade, o poder para ele era a busca pela vida eterna, que era aquele desejo que ele tinha, né, mas não para um lado positivo. E é interessante que ele tenta, né, que tem aquele símbolo da tentação, que tenta envolver com esse poder, né, que faz também a gente lembrar de Jesus nas tentações, mas no fim da história o que vence é uma sequência de sacrifícios. E é interessante perceber o sacrifício que o amigo faz para que ele possa ir, né? A outra amiga que fica com o amigo para que Harry Potter possa ir até o final. There are more important things. Friendship and bravery. E é muito interessante a gente perceber esse novo lado do sacrifício, né? Que a amizade causa, que o amor causa. E aí a gente chega num ponto que é um chave para nós, que além da busca pela felicidade, pelo sentido da vida, o que o livro também e o filme, né, apresentam de interessante é essa proposta de onde está o verdadeiro poder, que é no amor, né? Tanto que o poder que na verdade faz com que Harry Potter vença o mal no final foi o poder do sacrifício da própria mãe do Harry Potter por ele, o sacrifício dos amigos, né, para que Harry Potter conseguisse chegar ali onde ele chegou até o final e conseguisse vencer e segurar aquela pedra que na verdade significava ali a própria vida, né, a vida eterna. E aqui a gente chega num ponto que a gente consegue começar a pensar na pessoa de Jesus. A gente não vai dizer aqui que Harry Potter é a figura de Jesus, nada disso. Mas o que é interessante perceber? Um amor que é capaz de vencer a morte. E essa foi a maior mensagem que Jesus veio dizer e veio mostrar para nós, né? Não é um amor que vence a morte porque anula a morte ou porque não passa por ela, mas porque ressignifica aquela morte, porque dá um novo sentido, porque dá esperança. Então, para nós, o que é interessante no final desse filme é perceber realmente o poder que o amor tem, e é claro, o poder que o amor de Deus tem por nós, que levou o seu filho ali à morte para que encontrasse cada um de nós também na nossa maior fragilidade. Porque se a gente for pensar qual é a maior fragilidade do ser humano, é a morte. Nós sabemos que todos vamos passar por ela, que não tem como escapar. Nós agora, ainda mais no meio da pandemia, percebemos o quanto nós somos frágeis, porque um vírus tão invisível, né, para nós a olho nu consegue nos levar à morte. E o que é capaz de dar sentido à morte, ou de fazer com que a gente realmente acredite em uma vida após a morte? Para nós cristãos é a esperança da ressurreição, que foi exatamente Jesus que atravessou nossa dor, atravessou nossa fragilidade maior, para também trazer um novo significado, uma nova esperança, trazer vida para nós novamente, né? Aí eu queria pedir, se você ainda não deixou o like nesse vídeo, que possa deixar agora, isso nos ajuda muito. Também se você ainda não é inscrito no canal, tá bom? Passando para o nosso último passo, a gente passou do segundo para o terceiro assim, né? Que foi a nossa visão, também o nosso olhar mais cristão para esse filme. Nosso último passo é levar esse filme para a oração. Eu vou deixar para vocês a sugestão de rezar uma passagem do Cântico dos Cânticos, que fala que o amor é mais forte do que a morte. É Cântico dos Cânticos 8, 6 e 7. E a gente vai conseguir também rezar através
desse filme, também com a mensagem que ele trouxe para nós, com esses personagens, com tudo aquilo que nós pensamos e refletimos juntos aqui agora, para que também você possa depois levar isso para sua oração. É importante que a gente não fique só no filme, assistir o filme achei bonito, que o filme nos leve a refletir e também que com algumas mensagens dos filmes que a gente vai agora sugerindo para vocês daqui para frente, nesse caminho, a gente consiga também rezar. Então, através dessa passagem do Cântico dos Cânticos, a gente consegue fechar com chave de ouro essa nossa meditação, que também agora é uma oração, né? E que também você consiga, a partir dessa oração, se encontrar com Jesus, que é aquele que deu a vida por cada um de nós, que veio ressignificar a nossa vida, a nossa morte, que veio nos dar felicidade plena. Então que você também consiga daqui para frente fazer esse caminho de oração. E eu peço que você deixe nos comentários aqui se você rezou, se você assistiu o filme, se você já assistiu o filme e começou agora também esse caminho com a gente, se você veio aqui de curioso e achou interessante, coloca aqui nos comentários o que você achou e a gente também vai construir agora os próximos episódios a partir dos comentários de vocês, tá bom? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado do vídeo e daqui pra frente, então, a gente espera também ter a companhia de vocês, que a gente consiga rezar através da arte cinematográfica, que a gente consiga fazer com que os filmes também nos levem à oração e principalmente ao encontro mais pessoal com Jesus. Muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo episódio.